Glória a Deus. E você é essa pessoa usada por Deus. Em Lucas 10, 7, diz bem assim a palavra do Senhor: permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem. Não vos mudeis de casa em casa. Aqui é quando o Senhor dá uma ordem para os discípulos, quando ele envia de 2 em 2. E quando ele envia de 2 em 2, ele diz isso: permanecer naquela casa. E o que eu oferecer para você, você coma ali naquela casa. E não muda de casa em casa, fica ali e permanece ali. Cria naquele ambiente uma base. Cria naquele lugar, prepara aquela família, aquele lugar, como uma base, para que quando eu chegar lá, Jesus chegar lá, possa estabelecer o reino, a presença dele naquele lugar. E mais para frente, diz bem assim: quando Jesus enviou os 70 discípulos, de 2 em 2, para entrarem nas cidades e aldeias em busca dos filhos da paz, tinha em mente mais do que evangelizar algumas famílias. Este era apenas o objetivo primário da missão. Qual era então o objetivo? Na verdade, eles estavam indo a fim de estabelecer bases de operação do reino de Deus nas casas que o receberem. É isso que eu e você, nós vamos fazer. Posso ouvir um amém? E você não precisa ser nenhum pastor, e nenhum líder, e nenhuma pessoa formada em uma teologia para você poder fazer isso. Porque nós vamos no nome de Jesus. Diz bem assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Isso quer dizer que aqueles discípulos deveriam preceder Jesus, preparando uma casa que pudesse recebê-lo quando ali chegasse, tornando-se sua plataforma de operação enquanto ele estivesse naquele lugar. Eu te faço uma pergunta aqui essa noite. Jesus então enviou aquelas pessoas, e Jesus então deu uma instrução para aquelas pessoas, e a pergunta é: quanto tempo durou essa missão? Quanto tempo você acha que durou essa missão? Para que todos pudessem ir, esses 70 discípulos pudessem ir nos lugares, nas casas e nas vizinhanças. Imagina aquele lugar onde as casas eram, imagina um sítio, né? Você fala assim: aqui tem um sítio, e você anda não sei quantos quilômetros, você tem uma outra vizinhança, outro lugar. Então, quanto tempo você acha que durou essa missão? Nós podemos imaginar que aquela missão consistia num contato superficial com algumas pessoas, tipo o evangelismo iFood. Sabe aquela questão de você chegar lá: olá, bom dia, eu me chamo Bruno e eu vim aqui evangelizar você, está aqui o folheto aqui, e Jesus vai passar por aqui e pronto. E você vai na outra casa: olá, boa tarde, meu nome é Bruno e esse aqui é um folheto aqui para você, para Deus tocar no seu coração. E tá, se você ler esse texto rapidamente, você entende assim: eles foram, fizeram ali e logo depois voltaram maravilhados, como diz a palavra do Senhor. E eles foram e voltaram, e tudo foi bem rápido assim. Entende essa palavra, permanecer? Nós vemos lá agora em Lucas, que o Senhor diz: vão naquelas casas, ficam ali, permaneçam ali, e comam do que eles oferecer para você ali. Sabe, irmãos, pensamos em Jesus ordenando os seus discípulos fossem, e no mesmo dia, quem sabe ao entardecer, recebendo de volta com seus relatórios e entusiasmados com tudo aquilo que ele fez. Mas na verdade o que acontece não foi isso, irmãos. O que acontece foi que aquela missão durou no mínimo algumas semanas. E nós temos vários e alguns motivos aqui para crermos nisso. Entenda que essa missão não foi em um dia. Eles não saíram no madrugada, de manhã cedo, fizeram esse evangelismo e voltaram para Jesus e passaram um relatório para ele. Não. Essa missão,
ela durou semanas. E tem alguns textos aqui da Bíblia que nós vamos ler, aonde vai nos dar fortes indícios para crermos nisso e acreditarmos nisso que aconteceu. Porque lá na palavra fala que eles foram e logo depois eles voltaram maravilhados com tudo que Deus fez. Mas pensando no ambiente e pensando da forma que Jesus disse para eles permanecerem, nos mostra que não foi tão simples assim. Primeiro, eles foram organizados em duplas, enviados a diversas cidades e aldeias aonde Jesus estava para ir. Deveriam encontrar uma casa e permanecer nela até que o Senhor chegasse ali. Seriam ao menos 35 casas, se for contar com os 70 discípulos. Portanto, em lugares diferentes, em lugares bem longe de lugares diferentes. Então, quanto tempo você acha que Jesus gastaria para percorrer todas elas? Parando em cada uma para pregar e abençoar os nativos daqueles lugares. Se ele fosse a uma casa de paz por dia, o que seria bastante intenso, desgastante, pois estamos falando de aldeias distintas, né? Demoraria mais de um mês para ministrar em todas e completar essa missão. Estão comigo aí? Posso ouvir um amém? Então esse é um dos indícios que essa missão não foi assim. Foi e voltou e tudo aconteceu. E se você ler, e eu encorajo a vocês lerem Lucas várias vezes, principalmente nessas 4 semanas que nós estamos batendo nessa tecla e ensinando. Porque nessas 4 semanas, irmãos, as pregações estão sendo mais ensinando e mostrando o propósito do que nós vamos fazer durante essa campanha da Casa de Paz. Ok? Então está sendo umas ministrações bem diferentes do que nós temos em comum aqui, vivemos em comum aqui nos cultos. É mais um ensinamento para que você possa preparar o seu coração e estar pronto para que naquele dia possa acontecer a grande colheita. Olha o que diz lá em Lucas 10, 7, diz bem assim, ó: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Então não é difícil nós percebermos que não se trata de bater uma porta, entregar um folheto e dizer poucas palavras e partir daquele lugar. Estão comigo aí, amém? E nós, como pessoas que estamos levando a paz, e nós que estamos atrás das pessoas, dos filhos da paz, que são as casas, nós precisamos ter isso em mente, que essa campanha é totalmente diferente do evangelismo de folheto, como nós lemos aqui, fast food, né? Aonde você chega e pronto, entrega um folheto e volta para casa, ou passa na rua e entregue. Não, vai ser mais intenso. E por ser mais intenso, vai requerer de você uma disposição também. Vai requerer de nós todos uma disposição. Aonde nós vamos precisar ser mais intenso com essas pessoas e entrar na parte mais profunda com elas. Conhecer mais sobre aquelas casas e conhecer mais sobre aquelas famílias e a necessidade de cada um deles. O objetivo principal daquela missão de Jesus era estabelecer um relacionamento. Diz comigo essa palavra, relacionamento. Isso é forte e é poderoso em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, estabelecer um relacionamento sólido com as pessoas da casa, que abrisse a porta, convivendo ali pelo tempo suficiente, a fim de preparar aquele lugar para hospedar Jesus, quando ali ele chegasse. Ficou claro para nós? Posso ouvir um amém? Então o que acontece? Ao encontrar um filho da paz, os discípulos de Jesus deveriam operar em 3 propósitos. Agora aqui, uma outra parte que nós vamos continuar. Então Jesus diz, vocês vão lá, vocês ficam lá, e como nós repetimos aqui a palavra, tenham um relacionamento com aquelas pessoas. O relacionar com aquelas pessoas, você vai conhecer aquelas pessoas de fato. Você vai amar aquelas pessoas de fato. Você vai saber das alegrias e das tristezas daquelas pessoas, dos filhos de paz. Tem pessoas que chegaram em mim e falaram, pastor, eu tenho uma pessoa que precisa dessa casa de paz.
Ou seja, essa pessoa já conhece um pouco dela. Mas a partir do momento que ela começar a ter um relacionamento com essa pessoa, com esse filho da paz, ele vai começar a entender mais as dificuldades e as lutas que tem naquela casa. Que essa palavra possa preparar você, preparar o seu espírito para o que você vai praticar logo mais. Daqui algumas semanas que você vai praticar. E entenda uma coisa, o Senhor Jesus está com cada um de nós, amém? Você não está sozinho. Só voltar a explicar aqui. Então, ao encontrar o filho da paz, ao chegarem nessa casa, os discípulos de Jesus deveriam operar em 3 propósitos. Quais são eles? Vamos ler comigo aqui. Primeiro, anunciar a paz, pregar o evangelho a quem estivesse naquela casa. Nós lemos agora em Lucas 10:5, diz bem assim: e em qualquer casa aonde entrardes, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. Você entendeu que você vai ser um semeador de paz? Em nome de Jesus? Ah, pastor, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu estou numa luta, é na luta mesmo. Será que esses discípulos não tinham lutas também? Só que eles tinham um diferencial. Eles conheciam Jesus assim como eu e você. E essas pessoas, as pessoas aonde eles iam, não conheciam Jesus, e alguns talvez ouviram falar. Nós vamos chegar nas casas de pessoas que não conhecem Jesus, e nós vamos chegar nas casas de pessoas que já conheceram Jesus um dia, e saíram do caminho de Jesus. E nós somos as pessoas sendo usadas por Deus, para resgatar essas vidas, resgatar essas almas para o Senhor Jesus. Livrar elas da morte eterna, do inferno. Porque o inferno, irmãos, é real. Não pense você que é uma história de quadrinhos, ou uma historinha que, o céu existe, porque eu estou vendo ele. Mas o inferno não existe, porque eu não estou vendo ele. O inferno existe. E diz a palavra de Deus que aquele que for para o inferno, vai viver a eternidade no inferno. Então, esse era o primeiro, a primeira missão, o dever que eles deveriam operar naquele lugar lá. O segundo, enquanto permanecessem ali, deveriam curar os enfermos. Posso ouvir um aleluia? Lucas 10, parte 9, parte A, diz bem assim, e curai os enfermos que nela houver. Ou seja, confrontar qualquer situação prática que estivesse comprometendo a paz daquelas pessoas. Posso ouvir um amém? Nós vamos confrontar qualquer situação ou prática que estiver comprometendo a paz daquelas casas. Glória a Deus. E o Senhor deu essa direção para os discípulos. O Senhor enviou 2 em 2 com uma missão. E aqui estamos nós, amém? Estão comigo aqui na campanha Casa de Paz. Glória a Deus. E terceiro que Jesus disse para eles: deveriam proclamar a chegada do reino de Deus naquela casa e plantar o governo do Senhor ali. Em Lucas 10, 9, na parte B, diz bem assim: e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Quando o reino de Deus é estabelecido, acaba o domínio de Satanás e cessa também a independência do homem. Posso ouvir um amém? Quando nós chegarmos nesse lugar, nós vamos proclamar o reino de Deus e nós vamos declarar que o reino de Deus está sobre aquela casa. E olha isso aqui. Esse é o nosso alvo nos próximos meses. Posso ouvir um amém? Nós vamos sair de 2 em 2 para encontrar uma casa e estabelecer um relacionamento de amizade. Diz comigo, relacionamento de amizade. Meu Deus, quantos amigos novos e quantos irmãos novos nós vamos ganhar. E fé com que ali estiver, levando-lhes a oportunidade de salvação e objetivando finalmente que aquele lugar, vamos decretar que aquele lugar
se transforme numa base permanente para Jesus operar. Meu Deus, pode ouvir um aleluia? Nós vamos ser essas pessoas que vamos implantar essa base permanente para Jesus operar naquelas famílias, naquela casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Estou aguardando ansioso por esse dia. Não precisamos de muita estrutura humana para cumprir essa missão. Qualquer crente que tenha disposição no coração pode fazê-lo. Aqueles 70 que Jesus enviou eram novos convertidos. Eram novos convertidos. Jesus os mandou sem bolsa, nem alforje, desafiados a irem apenas na dependência da fé. Mas pastor, como é que sabe que aquelas pessoas eram novos convertidos? Você vai ler comigo aqui, nós vamos nos encontrar aqui. Na equipe de Jesus, só havia crente inexperiente. Posso ouvir assim um eita? Ao final do seu ministério, o mais velho de fé, seus apóstolos, tinham 3 anos de conversão. Por isso eu afirmo que os 70 eram pessoas novas. Até então nunca haviam expulsado um demônio de ninguém. Isso fica claro na forma deles relatarem a experiência quando retornaram da missão. Eles voltaram maravilhosos. Senhor, você não acredita? Os demônios obedeciam o nome de Jesus quando nós declarávamos. Que negócio que era esse? Eram novos. Os apóstolos tinham 3 anos de conversão. Deixa eu só perguntar aqui. Quem aqui tem menos de 3 anos de conversão que aceitou Jesus? Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Meu Deus, 2 pessoas. 3 pessoas. 3 pessoas desse monte. O restante tudo tem mais de 3 anos de conversão. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então nós podemos fazer também. Nós podemos ser usados pelo Senhor também. E aqueles 70 saíram também assim. E o Senhor diz: ei, não leva nada. Não leva bolsa, não leva nada. Vai na dependência. Nem comida vocês levam. Vai na fé. E eles voltaram maravilhados. Uau, mas como assim, Senhor? Que coisa maravilhosa, que poder maravilhoso. Sabe o que isso fala no meu coração, irmão Zimar? Que isso vai mover uma alegria no coração da igreja. Que isso tudo vai mover uma alegria no coração da comunidade Batista Ide. Que o que acontecer, você vai chegar falando: aconteceu isso. Eu vou dizer amém, eu acredito nisso. Você vai estar dizendo: meu Deus, olha o que Deus fez. Eu falei amém, é isso mesmo. Isso vai começar a trazer alegria, a verdadeira alegria para você. A verdadeira alegria para a comunidade Batista Ide, para os membros da comunidade Batista Ide. Então, regressaram os 70, nós lemos Lucas 10, 17, só para você confirmar. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Isso aqui é quando os discípulos voltaram, depois de algum tempo, depois de algumas semanas talvez. Eles voltaram maravilhados, eles nunca tinham visto aquilo ali. Eles nunca tinham experimentado aquilo ali. Jesus chamou eles, deu a direção e eles foram. Quem somos nós para não podermos ir? Quem somos nós para achar que nós precisamos de uma teologia para poder fazer isso? Nós também podemos fazer isso. E eu pergunto, você não pode, eu afirmo com você, você não pode se esquivar desse momento. Não deixe que a timidez e o comodismo ou a falta de compromisso lhe roube essa grande conquista. Você pode dizer comigo assim: grande conquista. Irmãos, a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ganha uma alma para o Senhor, verdadeiramente você está fazendo essa obra. E será uma grande conquista. E triste vai ser quando chegar naquele dia, onde essas pessoas vão estar vindo do encontro com Deus, onde essas pessoas vão estar se batizando, você dizer assim, pensar consigo mesmo: eu perdi a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Eu perdi a oportunidade de ganhar aquela pessoa, porque é o seguinte, irmãos, nós vamos estar no mover. Quando nós estamos no mover, é como Jesus fez aqui com os seus discípulos. Jesus, ele deu o time, ele deu o tempo. Ele diz: ei, é agora, vão.
E voltaram todos maravilhados, e foi o que aconteceu, e o ministério avançou. Ou seja, existe um tempo, uma hora. Quando existe um tempo, uma hora, o mover do Senhor é grandioso, se torna uma grande conquista. Então, se você aproveita aquela oportunidade, aquele tempo que Jesus está dando para nós como igreja, você irá participar também dessa grande conquista. Então não deixe passar, não deixe a timidez, não deixe o comodismo tomar conta do seu coração. Pelo contrário, diz: Senhor, eu não sei nada, não sei fazer, mas o Senhor vai usar a minha vida. Vocês vão receber um livrinho, vocês vão ter um livrinho, onde vocês vão ler com aquelas pessoas, vai ter todo um material, onde você vai poder ler com aquela pessoa e ministrar na vida daquela pessoa. Então não vai ser nada muito difícil, nada tão difícil, vai ser tudo bem simples, mas no temor do Espírito Santo, com muita oração e com muito jejum, que nós vamos estar fazendo esse mover também. Olha o que diz: nós estamos indo em nome de Jesus. Se nós vamos no nome de Jesus, então nós vamos sim ser usados para libertar aquelas pessoas, nós vamos sim ser usados para levar paz para aquelas casas, nós vamos ser tremendamente usados para expulsar os demônios, tudo aquilo que estava afligindo aquelas famílias, que estava sendo opressão naquela casa. Nós vamos, e os nossos corações irão se encher de alegrias, porque filhos, irmãos, traz alegria, né? Nós acabamos de apresentar aqui uma criança, todo mundo, né, aquela alegria, quando nasce. Dá trabalho? Imagina, dá trabalho, mas são frutos, são bênçãos de Deus para nós. Os filhos que vão vir vão dar trabalho, assim como eu dou trabalho, você dá trabalho, nós damos trabalho também, mas são frutos, são bênçãos que o Senhor deu para nós, são colheitas que o Senhor deu para nós. Posso ouvir um amém aí? Aleluia. Os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois, possuídos de grande alegria. E é isso que vai acontecer conosco. Voltaremos depois dessa campanha, depois desse momento, com grande alegria. Pastor, quer dizer que eu só posso evangelizar nessa campanha? Não, imagina, nós estamos como um exército se preparando para uma missão e se preparando para uma guerra, porque o diabo não quer que nós invadimos os bairros. O diabo não quer paz nessas casas. O diabo não quer que nós levamos vida de Deus nessas casas, porque o que o diabo quer é continuar oprimindo essas famílias e levando essas pessoas cativas no engano. E nós estamos nos preparando como um exército para um tempo, para um momento, para uma oportunidade. Então por isso que vai requerer de nós oração e jejum, e adoração e a presença do Senhor. E nós vamos no nome de Jesus, e voltaremos cheios, possuídos de alegria, em nome de Jesus, glória a Deus. Lucas 10,16, ele disse: quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Diz assim: essa palavra é para mim. Aleluia. Então será que isso não basta para sermos obedientes e começarmos a procurar os filhos da paz que nos cabe encontrar, a fim de fazer de suas casas verdadeiras embaixadas do reino de Deus? O Senhor está dizendo: ei, fulano, quem ouve a você, ouve a mim. Você está indo em meu nome. Discípulos, quem ouve você, ouve a mim. Quem rejeita você, rejeita a mim também. Isso precisa ser o suficiente para nós irmos em nome de Jesus. Não precisamos de muita coisa, só precisamos de ir. O Senhor diz, quando de Mateus 28, ele diz assim: ide, fazer discípulos de todas as nações, e ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz assim: primeiro você faça uma teologia, primeiro você precisa ser bacharel, e aí então você pensa se você está pronto para poder sair e pregar o evangelho para alguém. Ele não diz isso. Aleluia. Te pergunto, afirmo com você: quanto mais semearmos, maior será a possibilidade de colhermos. Posso ouvir um amém?
quanto mais nós se dispormos, quanto mais dupla nós tivermos aqui nessa igreja, maior será a possibilidade, mais colheita nós teremos. Quanto mais pessoas se disponibilizarem a fazer essa campanha, a entrar nesse momento, mais pessoas nós escolhemos para o reino do Senhor Jesus. E será poderosamente o que Deus vai fazer no nosso meio. Sabe, é tão bom ouvir quando pessoas que já praticaram isso, eu conversando com uma pessoa, e ela já praticou isso em uma comunidade, e ela disse: pastor, é maravilhoso, porque se você vê as pessoas se convertendo, e você vê as pessoas chegando, e você vê as pessoas aceitando Jesus, e de repente o culto de domingo que tinha aquela tanto de pessoas, de repente começa a ter o dobro de pessoas, e aquilo começa a trazer uma preocupação santa para a igreja, para os pastores, para os irmãos, porque tem muita gente, e sabe, nós estamos preparando isso. Hoje de manhã tivemos uma reunião aqui com os líderes de treinamento, e eles já estão com os corações preparados, prontos para receber. Prontos não, estão disponíveis para receber as pessoas, porque pronto, ninguém vai estar totalmente pronto, porque é o Senhor que nos capacita, amém? Mas nós estamos com os nossos corações ansiosos e abertos para o que Deus vai fazer, e disponíveis para o que Deus vai usar nossas vidas, amém? Você só precisa se dispor. Então não tenha medo, não diga que você não pode, não diga que é difícil, simplesmente vá. Pegue a sua dupla, escolha o filho da paz e vai, em nome de Jesus. E essa pergunta assim agora eu faço: esse chamado você vai dizer sim ou não para o projeto Casa de Paz? Esse é um chamado para mim, para você e para nós como igreja. Na próxima semana nós vamos ter a última ministração, que é uma ministração preparatória para esse projeto. E depois nós vamos colocar a mão no arado. E que essa pergunta ecoa no seu coração e possa confrontar o seu coração de uma maneira que você possa se sentir constrangido com a presença do Senhor e com a voz do Senhor falar sobre o seu coração. Eu quero de fato que essa palavra encoraje você a escolher o sim, e não olhar para as suas limitações, e não olhar para as dificuldades que você tem, porque todos nós temos dificuldades. Nós acabamos de entender e aprender que os discípulos eram novos convertidos, mas eles estavam no nome de Jesus, e que nós vamos assim em nome de Jesus. E você escolha nesses últimos dias o que você vai fazer, e o filho da paz que você já está, que Deus já colocou no seu coração, em nome de Jesus, amém? E nós encerramos mais essa terceira sessão de ensinamento da palavra Casa de Paz, da campanha Casa de Paz, e que você possa preparar o seu coração para a próxima. Encoraja você a não faltar, a você estar presente aqui no culto, e se você sentir no coração, já começa a convidar essas pessoas, porque Deus já vai começar a ministrar no coração, nos corações delas, e nós veremos essas cadeiras aqui todas cheias, em nome de Jesus. Teremos que pegar mais as cadeiras que estão lá guardadas, e vamos ter que colocar elas aqui, para o que Deus vai fazer no nosso meio. Quantos creem, diga amém? Fique de pé nesse momento. Quero orar com você. Eu quero orar com você, encorajando a você a... Bispo Adriano, só o violão, que eu acho que esse louvor aqui, eu acho que só o Bispo Adriano vai conseguir ministrar ele aqui, porque... tirando o batera, que o batera também consegue. O senhor tem a lei ou você vai... Bispo é das antigas, desse tamanho, ele já estava tocando já conhecia.